nós vamos fazer um esforço para compreender a relação entre crítica literária e literatura infanto-juvenil em Angola, destacando a falta de estudos nesta área. O nosso trabalho visa apresentar o estado de arte e, fundamentalmente isso, apresentar o estado de arte da literatura infanto-juvenil em Angola. Estado de arte relacionado com a crítica literária feita à literatura infanto-juvenil em Angola, a crítica literária produzida por críticos angolanos. Eu deixei de lado, permitam-me já aqui esclarecer, a crítica acadêmica para elencar um conjunto de estudiosos que não fazem parte, digamos, necessariamente da academia ou que estejam entre a academia e, digamos, lá fora, né? Estamos lá fora, mas estamos dentro porque exercitamos praticamente a mesma coisa, que é a literatura. O objetivo geral, como já disse, é apresentar o estado de arte da crítica e vamos ficar surpreendidos com os resultados. Eu, inicialmente, como pergunta de partida, era pretensão saber o que a crítica literária angolana tem falado sobre a literatura infanto-juvenil. Entretanto, a exiguidade e a quase inexistência de trabalhos levou-nos a outra pergunta: por que é que não há crítica literária em Angola em relação às obras infanto-juvenis? São importantes três conceitos para a compreensão do que vamos abordar aqui: crítica literária, análise literária e historiografia literária. A distinção é fundamental para entender como cada abordagem pode contribuir para o estudo da literatura infanto-juvenil. Em linhas gerais, crítica literária não é análise literária e análise literária não é historiografia literária. E eu vou citar um autor brasileiro que sabiamente nos traz essa distinção, que é o Luciano Amora. A análise literária para este autor aplica-se a uma determinada obra e visa explicar sua forma e seu conteúdo. A crítica literária também se aplica a uma determinada obra e visa determinar o seu valor, e a historiografia literária se ocupa de todos os factos literários e visa explicar a sua evolução. Por que é que nós achamos fundamental trazer esses três conceitos? Porque os estudos que nós fomos fazendo levou-nos a perceber que o pouco que a gente tem de crítica sobre literatura infanto-juvenil são textos produzidos no âmbito da historiografia literária e não propriamente da crítica literária. Nós, quando pensamos em crítica literária, nós estamos a pensar numa abordagem valorativa dos materiais literários, o valor da própria obra. A crítica da literatura infantil deverá ser definida dentro dessa perspectiva de valoração a que nos referimos, sendo um campo que se dedica à interpretação valorativa das obras destinada ao público infantil ou infanto-juvenil, observando-se criteriosamente a dimensão estética e didática das obras. Porque, tal como entende Coelho, a literatura infanto-juvenil é, antes de tudo, literatura, ou melhor, arte, fenômeno de criatividade que representa o mundo, o homem e a vida através da palavra. Ela não é um escape para autores que não conseguiram consagrar-se diante de um público mais adulto, como nos parece que vem acontecendo em Angola desde a década de 90 do século passado. Muitos autores angolanos, em virtude da crítica acesa que se verificou em Angola a partir dos anos 80, migraram para a literatura infantil. Passou a ser um lugar de escape de muitos autores que não conseguiam se legitimar na literatura feita por adulto,
porque a poesia, que era o gênero mais cultivado desde então até mais ou menos os princípios dos anos 2000, tinham os seus próprios críticos com uma abordagem ideológica, muitos deles simbolistas, surrealistas, e todo autor que não se circunscrevesse nessas poéticas não era considerado poeta, então as pessoas migravam para um lugar mais fácil. Era assim que as pessoas compreendiam a literatura infantil. Para nós, o estatuto etário na literatura é real, todavia, por experiência pessoal e conversas com terceiros, julgamos tratar-se de uma realidade que se dissolve com certos livros, onde a verificação dessa fronteira quase não existe. Sobre esta questão, a doutrina dos pitós, de Lupito Feijó, traz uma sinopse que eu vou ler agora. Tendes uma obra concebida para leitores cujas idades vão dos 8 aos 80. É uma obra concebida para leitores cujas idades vão dos 8 a 80. Um livro para ser manuseado por todos os elementos de todas as famílias. Entretanto, em razão de um acentuado pendor pedagógico, melhor se enquadra e recomenda-se aos leitores pré-adolescentes, adolescentes, e serve bem para crianças adultas ou mesmo para adultos infantis, independentemente do gênero. Lupito Feijó está aqui a levantar a problemática dos conceitos do que nós consideramos infantil e infanto-juvenil. Será que não serve para um público também adulto? Quem lê Harry Potter ou outros livros não se conseguem realizar, não tendo esse estatuto etário supostamente pré-determinado para esse tipo de livro, não tem como se realizar como leitor nestas obras? É uma interrogação. Historicamente, a literatura para criança em Angola nasce provavelmente da necessidade de instrução que o ser humano acarreta desde os tempos mais remotos. Por consequência, podemos referir que a literatura angolana infanto-juvenil nasce ainda na designada tradição oral angolana. Se tivermos em conta a classificação apresentada por Elisha Klein, a propósito da compartimentação nativa, compartimentação e classificação nativa da literatura tradicional angolana, na qual nos introduz ao gênero micendo. Micendo vai designar as narrativas do domínio comum que se repetem e se ensinam às crianças e se relembram em reuniões coletivas, em oposição, por exemplo, às malunda, que são consideradas segredos do Estado. E os plebeus apenas conhecem pequenos trechos do sagrado tesouro. Em virtude do que foi postulado, podemos determinar que, ao se traçar um estado de arte, quer sobre a gênese da literatura infantil, quer sobre a crítica da literatura infantil em Angola, o ponto de partida será a literatura de tradição oral, espaço estético e conceptual, onde exclusivamente circulou e circula ainda até ao surgimento da escrita alfabética. Neste sentido, importa referir que estamos a compreender a literatura de tradição oral como um amplo sistema que envolve não só o falado, mas também todos os sistemas pictográficos nos quais podemos encontrar substâncias literárias que pode ser usufruída por crianças e adolescentes. A adoção da escrita alfabética relegou as oraturas para um plano inferior. Embora seja um assunto que vem sendo tratado teoricamente desde o final da década de 80 do século passado, o estado de arte em Angola da intervenção científica relacionada com a presente temática é bastante exíguo. Crítica literária propriamente dita, no sentido de análise valorativa dos materiais literários, como referimos, quase que nós não temos. Na verdade, existem estudos que podem ser encontrados nos repositórios das universidades portuguesas, brasileiras, galegas, nas bibliotecas e nas gavetas de trabalhos de fim do curso de certas instituições de ensino superior em Angola e, eventualmente, algum comentário sem propriamente um enfoque crítico dispersos em sites e jornais. Eu vou apresentar agora os
aqueles que eu considero como os principais estudos sobre a literatura infantil de um modo geral. No final da década de 80, Jorge Macedo publica um livro pouco divulgado, intitulado Literatura Angolana e Texto Literário. Neste livro, publicado em 1989, tocando no processo de criação literária, o autor introduz um problema relacionado com a distinção entre escrever sobre criança, repito, escrever sobre criança e escrever para criança, levando-nos a inferir que nem todas as obras em que se tematiza o infantil seja necessariamente literatura infantil. O teórico e crítico literário angolano tece uma crítica contundente ao livro E na Floresta os Bichos Falaram, de Maria Eugênia Neto, incidindo sobre as opções estilístico-linguísticas. O trabalho de Jorge Macedo, também limitado em termos de presença crítica de texto literário infantil, muito provavelmente por conta da escassez de publicações na época, é um caso que podemos considerar quase isolado no universo da crítica literária até aos nossos dias. Por consequência disso, a crítica literária tem sido tão insuficiente em relação à literatura infantil que temos de depreender a crítica dos textos literários infantis nos textos de abordagem historiográfica. E um desses textos é da Maria Celestina Fernandes, intitulado Surgimento e Desenvolvimento da Literatura Infantil Angolana pós-independência. Maria Celestina Fernandes é uma das principais escritoras do gênero aqui em Angola e uma das mais inconformadas, né, que vai tecendo alguns comentários historiográficos e críticos sobre esse segmento da literatura. Este artigo constitui-se como um dos estudos canônicos mais referenciados em monografias, dissertações e teses. No referido artigo, Fernando não se limita a traçar um mero perfil histórico da literatura infantil produzida em Angola, muitas vezes limitada à prosa. Quando se fala de literatura infantil em Angola, nós restringimos muitas vezes as narrativas. Ela refere que dentro do universo literário angolano, a poesia infantil tem sido muito pouco cultivada e continua até hoje, e cita Manuel Rui ela mesma como aqueles casos raros, mas existem outros casos, como a Denise Kangandala, que publicou Galáxia de Sorrisos, agora Lupito Feijó com As Doutrinas dos Pitós, mas em relação à poesia continuamos a ter um déficit muito grande comparativamente à prosa. Em relação ao surgimento e desenvolvimento da literatura infantil angolana após a independência, outro artigo sobre a questão da linguagem utilizada em caixa, de Manuel Rui, o primeiro livro supostamente para crianças, escrito após a independência, Maria Celestina Fernandes informa que, sem atender às regras gramaticais da língua portuguesa, houve algum ceticismo por parte das pessoas ligadas ao ensino, questionando se seria aconselhável escrever daquele modo para as crianças que estavam em fase de aprendizado da língua portuguesa, a língua oficial adotada para o ensino. Então, essa perspectiva crítica é possível de ser extraída, assim, muito diminuta, de um texto de historiografia. Ela tem um outro texto onde não há esse enfoque crítico, então não vou me referir. Depois, segue-se um texto de Fragata de Moraes, o desenvolvimento da literatura infantil pós-independência. Ele retoma a mesma perspectiva historiográfica dos outros autores, mas a dimensão crítica está sempre lá, né? Quando refere, por exemplo, que antes da independência a literatura feita para crianças tinha como público-alvo os filhos dos brancos, dos colonos, e era escrita numa ótica portuguesa que não contemplava o imaginário nem as características dos povos angolanos. Mas Fragata de Moraes, quando faz essa referência, está a se esquecer
que em Angola circula um outro tipo de literatura, que é a literatura oral, e que é ensinada em muitas famílias desde antes da chegada dos portugueses, durante a convivência com os portugueses e depois da independência ela continua a sobreviver. Sim, sim, vou já. Posso ter mais 5 minutos? Só 5. Só 5. Dois. Tá bem. A Tanguima Ananás, aqui presente, publicou um livro, A Literatura Infantil Angolana, no período pós-independência, onde faz um estudo sobre a escritora Cremilda de Lima. Mas, como é um trabalho resultante de uma dissertação, não vai deixar de ter aquela dimensão monográfica, características desses tipos de texto. Então, o enfoque crítico como tal também não encontramos. E finalizamos com a dura questão da literatura infantil de um tal de Elder Simbad, que segue a mesma perspectiva historiográfica, foi publicada em 2017, segue a mesma perspectiva historiográfica dos outros autores, mas apresenta uma visão crítica sobre a obra de Maria Eugênia Neto, por exemplo, e Na Floresta os Bichos Falaram. Ele refere que é uma obra com uma linguagem, nos dias de hoje, super elevada, que levaria até mesmo um leitor adulto a consultar o dicionário algumas vezes e a parar para interpretar algumas metáforas, citando algumas palavras que podemos encontrar nesta narrativa: conciliábulo, embrenhado, cataclismo, labaredas. Frases como o seio da terra era agitado por grandes convulsões, ela fendia-se ao peso dos grandes glaciares, formando-se depressões enormes que os mares e oceanos viriam a ocupar. Eu desafiaria alguns estudantes a lerem este livro e dizerem que não tiveram nenhuma dificuldade. Para terminar já, reafirmamos a nossa preocupação em relação à crítica da literatura infantil juvenil e consideramos que a sua quase inoperância tem a ver, em primeiro lugar, com o desinteresse de uma crítica literária angolana irregular, ainda em estado de incipiência, sem investimentos, com exíguos espaços de publicações, assim como a dimensão político-social dos cultores dessa arte, onde muitos dos nomes mais destacados são nacionalistas, políticos, diretores de instituições públicas e altas personalidades da elite angolana. Naturalmente, os críticos, vindo de zonas periféricas, teriam dificuldade em enfrentar autores como este. Primeira dama, políticos, são os principais autores da nossa literatura infantil.